Boa noite. Proposta de emenda à lei orgânica aumenta prazo para a resposta dos pedidos de providências encaminhados pela Câmara. O novo prazo estabelecido pela emenda é de 30 dias. Moção pede permanência de vigilantes em locais públicos. Segundo informações da categoria, em função do uso da tecnologia, o número de vigilantes foi reduzido pela metade nos últimos meses. E no mês do Gaúcho, conheça a história de um grande propagador da nossa cultura. Até se não fosse para ir laçar, eu nem ia. Eu ia para laçar, passava o dia chorna lá, laçando com a turma. Está na Câmara de Vereadores uma proposta de emenda à lei orgânica. O texto é de autoria do Poder Executivo. A alteração visa suprimir os requisitos estabelecidos quando o assunto é o acesso à informação. A lei dava ao Poder Executivo o prazo de 15 dias para responder os pedidos de providências encaminhados pela Câmara Municipal. Porém, a demanda era muito alta. Só no ano passado, por exemplo, foram encaminhadas cerca de 2.700 proposições. Agora, esta proposta de emenda à lei orgânica vai aumentar o tempo de retorno. No finalzinho do ano passado, nós aprovamos uma alteração na lei orgânica que modificou os prazos de resposta de pedidos de informação, pedidos de providência, de questionamentos ao Executivo Municipal que são feitos pelo Legislativo, proposições que são enviadas pelo Legislativo ao Executivo Municipal. E nós reduzimos os prazos, construímos uma nova redação. Acontece que, daquele momento para agora, muito daquilo que nós mudamos aqui, que foi no sentido de estabelecer uma melhor sintonia entre o Legislativo e o Executivo Municipal, acabou não se concretizando. Por quê? Porque os prazos que nós alteramos na lei orgânica, eles se mostraram inexequíveis, ou seja, o Executivo Municipal não consegue responder dentro daquele prazo mínimo. Por que disso? Nós temos encerrado, só em número de pedidos de providência, no ano passado, o número aumentou consideravelmente. Nós temos uma produção de alguns gabinetes, de alguns vereadores, colegas vereadores, atendendo, claro, o pedido da comunidade, de muitos pedidos de providência. E pela lei orgânica, o Executivo Municipal tem que responder num prazo de, no máximo, 15 dias, dizendo se vai fazer, se não vai fazer, por que não vai fazer, se vai fazer, quando vai fazer. E o vereador Alex Necker trouxe um exemplo. O asfaltamento de uma via vai ser feito, o Executivo diz, está recepcionado no orçamento, nós vamos fazer. Quando será feito? E na semana seguinte já vem outra rua, então não está sendo possível planejar as ações e desta forma isso enseja uma responsabilidade do administrador público. É claro que nós gostamos e queremos, e a população acha isso também, que as respostas possam ser o mais rápido possível, mas também nós não podemos criar uma situação que se torne instável para o conjunto do governo municipal, não só desse, mas para o futuro também. Então é nesse sentido que está vindo um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, readequando esses prazos novamente. Nem tudo aquilo que era no passado, que era extremamente longo, mas não tão curto como está sendo agora. É óbvio que nós queremos que tudo aquilo que é questionado pelo Poder Legislativo, pela comunidade, seja respondido da forma mais rápida, mais célere possível. Mas também nós não podemos criar uma situação de que as respostas venham a toque de caixa, sem sem condições de que o Executivo Municipal possa fazer o planejamento para efetivamente executá-las. Como o líder do governo ressaltou, esta proposta preserva a responsabilidade do Poder Executivo em responder de forma adequada às proposições encaminhadas pelos vereadores. O novo prazo estabelecido pela emenda é de 30 dias. Nós vamos fazer o debate com os colegas vereadores sobre isso, temos a certeza de que haverá compreensão de que é necessário readequar os prazos, ganha a comunidade, ganha o Legislativo e o Executivo, porque nós tornamos os prazos mais reais
e damos a necessidade e damos resposta à população dentro daquilo que nós vemos sendo cobrados. E o vereador Ronaldo Rosa protocolou no Legislativo uma moção que busca assegurar a presença física dos vigilantes nos postos de trabalho, mesmo após a implantação de câmeras de monitoramento. Os detalhes na reportagem. O projeto Guardião recebeu R$500 mil para serem investidos no sistema de vídeo monitoramento, que há 4 anos está presente na cidade. A licitação para a compra de 87 novas câmeras já foi aberta e deve ser concluída em breve. O reforço é muito importante, mas preocupa os profissionais que atuam na vigilância dos órgãos públicos. Por isso, o vereador Ronaldo Rosa apresentou uma moção pedindo ao Executivo que mantenha ativa as funções. Em alguns locais, e aqui eu posso citar escolas municipais, onde já foram instaladas câmeras de vigilância, o que aconteceu? Houve o corte dos vigilantes, ou seja, da pessoa que trabalhava naquele local, a presença física de um vigilante foi cortado porque se entendeu, agora tem câmera de vigilância, não precisa do vigilante. Então, a gente está apresentando na Câmara uma moção de apoio à permanência dos vigilantes nos espaços públicos e nos locais, mesmo com as câmeras de vídeo monitoramento, porque senão não vai adiantar de nada, você vai ser trocar elas por elas, como diz o ditado, você coloca a câmera e tira os vigilantes, nós não vamos ter, na verdade, um ganho em segurança pública, nós vamos ter apenas uma alteração da forma de se vigiar, de se controlar. Além do que, as câmeras são muito importantes e a gente defende esse tema aqui na Câmara, mas as câmeras, elas são, na maioria dos casos, pós o crime ter acontecido, para ajudar na investigação da polícia, na identificação de algum suspeito, então vai lá e se olha as imagens. Enquanto que o vigilante, a presença física do vigilante lá é preventiva, ou seja, inibe e às vezes evita até do crime acontecer, do prejuízo ao patrimônio público acontecer. Então a gente quer as duas coisas, que daí sim, vigilante e câmera, daí sim ter certeza que nós vamos ter um reforço na segurança. A moção é uma demanda da empresa terceirizada que presta o serviço para a Prefeitura. Segundo informações da categoria, em função do uso da tecnologia, o número de vigilantes foi reduzido pela metade nos últimos meses. Ronaldo Rosa espera que o município revise a decisão de encerrar outros contratos. Não tem nada oficial, mas já há uma conversa de bastidores de que vão ser instaladas câmeras em determinados locais e nesses locais, então, não será mais necessário a presença do vigilante. Hoje, para que o nosso telespectador tenha ideia, nós temos 115 vigilantes trabalhando aqui em Passo Fundo, contratados pela Prefeitura de forma terceirizada. Mas esse número já foi muito maior, nós já chegamos a ter mais de 200 vigilantes atuando no município. E esse número vem sendo reduzido mês a mês, justamente ou por contenção de despesa ou porque lá numa escola, ou lá num cais, ou lá no cemitério, foi instalada uma câmera de vídeo monitoramento e aí se chegou à conclusão que não precisa mais o vigilante. Então, essa empresa terceirizada, que venceu a licitação, tem o contrato com a Prefeitura até o final desse ano, que poderá inclusive ser renovado, está tendo aí uma redução no seu quadro, mês a mês, está tendo que demitir pessoal justamente por causa da troca pela tecnologia. A exemplo do que já aconteceu, e o movimento aqui da Câmara de Vereadores também, quando se houve a discussão, que agora está parado por uma questão judicial, da licitação do transporte coletivo. Então se anunciou que teremos bilhetagem eletrônica nos ônibus, mas a Câmara se movimentou para garantir que mesmo com bilhetagem eletrônica, permaneça lá o cobrador de ônibus dentro do coletivo, não só pela questão da manutenção do trabalho, mas porque é necessário sim a presença de uma pessoa física. E assim também com os vigilantes. O vídeo do monitoramento é importante, mas também tão importante ou até mais é a presença física do vigilante. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. O principal objetivo da data é conscientizar a população sobre a importância de ser um doador e de falar com a sua família sobre o assunto. Aqui em Passo Fundo, no Hospital São Vicente de Paulo, uma comissão especial trabalha intensamente na identificação de possíveis doadores. Neste ano, a instituição já registrou 15 doações. E amanhã, as equipes da Cidote e da Residência Multiprofissional estarão na portaria do hospital, entregando materiais explicativos e realizando atividades lúdicas sobre o assunto. Agora o Jornal da Câmara faz um rápido intervalo e no segundo bloco vamos contar a história de um grande propagador da cultura gaúcha.
No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Para você ser aprovada no teste, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima! Aprovado! O Brasil já não aceita mais política sem diversidade. Aprovado! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Tadeu, venha! Cada brasileiro representa um pedaço da nossa história. Aprovado! No Brasil de hoje, todos podem ter voz e voto. Muito bem aprovada! Precisamos nos fazer representar e participar da política. Aprovado! Venha o próximo! A verdadeira democracia exige a presença de brasileiros como eu e você. Tá aprovada! Todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Participe da política. Justiça eleitoral. Vem pra urna. Os festejos farroupilhas já terminaram, mas o amor à tradição gaúcha permanece o ano todo. Por isso, um tradicionalista reconhecido no município foi lembrado pelo vereador Evandro Meirelles. A história de seu Cizenando da Silveira se mistura ao tradicionalismo. Aos 80 anos, ele passou boa parte de sua vida no campo, sendo reconhecido até hoje em eventos da área. O seu bigode, como é chamado carinhosamente pela família e amigos, fala dos troféus que colecionava. Tem uns montes por aí, dei para os meus amigos, para os netos, para tudo. Os prêmios, né? Tem bastante troféu. E é isso, minha vida foi até agora foi assim, agora eu parei. Agora eu só tomo mata em roda de caça. Ele também conta o que mais gostava durante os eventos. O cara mais marcante é só o torneio, correr atrás dos boi, laçar. Aí eu gostava, mas outras coisas até se não fosse para ir laçar, eu nem ia. Eu ia para laçar, passava o dia chorna lá laçando com a turma. Patriarca de uma família de 7 filhos e dezenas de netos e bisnetos, ele também deixou para eles o legado da cultura gaúcha. Eu domava e tudo me ajudava, até as meninas. E o piá, aquele lá era um dos domadores. Onde quer ele caía. E a minha vida foi essa até agora. Agora o médico me proibiu de montar cavalo, vendi os cavalos, né? Encerrei. E eles contam com orgulho o que aprenderam com o pai. Que eu me lembro, desde 5 anos eu já corri carreira, já era jockey. E daí ia pro campo sempre com o pai, né, dar sal pro gás. Cansei de cair numa petiça velha com o saco de sal de 20 quilos. Pendia para um lado, me puxava e derrubava da égua. Eu tinha que voltar a buscar o sal. Mas de criança, assim, com uns 15 anos já laçava. O tempo que era quadro de 10. E isso tudo entrou nessa vida graças ao pai. Graças a sim. Todos os gaúchos que nem os outros, nós, que deu tudo puxando. Onde o pai ia, nós estávamos juntos. Né? Tempo de piazada, o pai fechava nós trabalhávamos numa fazenda,
Ele fechava uns 250 boi mais ou menos numa mangueira e passava tudo. O que caísse, ele levantava e montava de novo. Tinha que aprender a ser ginete. Além de ser reconhecido como um dos melhores domadores da região, seu Cizenando também é referência em sua comunidade. Ele ajudou a fundar o CTG Estância Nova, que até hoje vê o tradicionalista como um dos principais personagens da sua história. O seu Bigode, o seu Cizenando da Silveira, é uma pessoa de muita importância para o CTG Estância Nova e para todo o tradicionalismo, né? Um grande laçador, né? Eu conheci o Bigode em 94, quando fundamos o CTG Estância Nova, né? Mas fui ter mais contato com ele a partir do ano 2000, quando foi a primeira vez que eu fui assumir essa casa de patrão, né? Estou aqui desde a fundação, mas quando eu assumi essa casa como patrão, o Bigode era patrão do quadro da entidade, né? Aí que nós tivemos um contato mais de perto e mais frequente. Aí que a gente conheceu melhor o Bigode e a pessoa que ele é, uma pessoa sensacional, de extrema responsabilidade, né? Tradicionalista sempre foi, né? Laçador de primeira e como pessoa também para tu tratar com ele, uma pessoa que não precisa tu escrever nada e nem ter testemunha, né? O que ele dizer para ti, tu pode contar que ele sempre vai repetir a mesma coisa e não. Então é muito bom trabalhar com uma pessoa que nem o Bigode. Para mim o Cizenando é uma grande referência no tradicionalismo gaúcho, porque conheci o Cizenando há muitos anos e eu era piazote quando conheci ele. Eu conheci ele numa fazenda do Gusto Trem, se criou lá lidando com gado e um grande domador, que ele era domador lá da fazenda do Gusto Trem. Eu conheci ele lá. E depois fomos convivendo sempre com amizade e lacemos 18 anos dentro de um quadro dos Teatinos. Eu lacei junto com ele e ele junto comigo. Nós pertencemos a esse quadro dos Teatinos. E eu fiquei nesse quadro dos Teatinos 18 anos. Os amigos contam ainda que seu Cizenando também já formou 4 gerações de laçadores e trouxe todos para dentro do CTG. A família dele todos são laçadores, né? Hoje o patrão do quadro é o neto dele, né? O Rodrigo Silveira, né? Então é uma sequência, né? Outros filhos dele também já foram patrão do quadro, netos também, né? Então ele laçava até num quadro filiado ao CTG também, que é o quadro Brinquedo de Amigo, até poucos dias atrás, né? Agora a idade também está chegando. Ele laça ainda, se montar num cavalo, eu tenho certeza que ele laça, né? Mas ele já está se resguardando mais, está se cuidando mais. Então ele praticamente parou de laçar. Mas é uma escola viva, uma escola de pessoa e de laçador e de tradicionalismo, o Bigode, né? Ele é tudo dentro do CTG. Ele toda a vida gostou do tradicionalismo, sempre pertenceu aqui ao CTG Estância Nova. Eu acho que ele criou já os filhos já dentro do CTG e os netos dele todos são do CTG. E todos agradeceram ao vereador Evandro Meirelles o reconhecimento prestado ao amigo, já que para eles essa também é uma forma de valorizar a tradição gaúcha. Eu acho que é muito bem lembrado ele fazer essa homenagem ao seu Bigode, porque ele é tradicionalista e o seu Bigode também é um grande tradicionalista. Eu acho muito bom, muito interessante e eu acho muito bom ele lembrar de fazer essa homenagem enquanto a pessoa está presente, está junto com todos. Também quero aproveitar, né, e dar os parabéns para o Meirelles, né? Uma pessoa, claro, nós temos em Passo Fundo várias pessoas que merecem ser reconhecidas, mas como o vereador não pode homenagear todos de uma vez só, o Bigode foi uma ideia dele muito brilhante, uma pessoa que merece, né? Os vereadores tinham que pensar nisso, né? Não homenagear as pessoas porque elas têm, né? De capital, mas porque elas são como pessoa, isso é o valor mais importante do ser humano, né? E o Bigode é uma dessas pessoas, e parabéns mais uma vez para o Meirelles por lembrar do Bigode. Bueno, esta homenagem que nós prestamos ao seu Cizenando da Silveira foi por causa
de um tema muito importante neste ano nos festejos Farroupilha 2018, que é o tropeirismo. E nada mais justo do que homenagear uma pessoa que viveu esta lida, que é de ser tropeiro. Então ele foi um homem que lidou muito em fazenda, tropeou muito gado antigamente, era uma profissão árdua, né, na lida de campo, e o seu Cisnando também completou neste mês de setembro 80 anos. Então nada mais justo do que homenagear uma pessoa tão querida, né, uma pessoa conhecedora da lida e um autêntico e nato tropeiro, né, que foi aqui na região do Planalto Médio. E a tradição gaúcha também é o tema do programa Simpasso na TV. Veja um trecho da entrevista que vai ao ar nesta noite. O único departamento tradicionalista vinculado a um sindicato, seja ele de funcionários municipais ou seja ele de outros segmentos, que hoje tem sua filiação ali registrada e adequada ao movimento tradicionalista gaúcho. Mas para que isso chegasse, precisou-se de muito trabalho, inclusive a alteração do próprio estatuto do sindicato municipal, né? Porque ninguém é obrigado a participar em nenhuma sociedade civil que se preze, mas toda a sociedade tem o seu regramento. Seja ela na nossa casa, seja no clube de futebol, seja no clube social, e no CTGs não é diferente. Quando se reúne todo mundo lá para fazer um churrasco numa data especial, ou o café de chaleira, ou aquele dia da ronda lá, vocês conseguem mobilizar quantas famílias, quantas pessoas em volta do tradicionalismo, de querer ajudar e receber bem lá os seus visitantes? É verdade, eu tenho que desculpa da emoção, né, mas quando a gente vai promover um evento, né, é pai, é mãe, é criança, é todo mundo ajudando, né? É um grupo de pessoas que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Se não tiver o apoio, como a gente fala, da comunidade, o apoio dos pais, dos patrão, dos capatazes, todos os membros da patronagem, não trabalhar unido para uma causa só, não funciona, né? E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.